Boa tarde a todos, Maria Moraes, do canal Estudos do Livro de Urântia. Vamos continuar o nosso estudo hoje sobre o Filho Eterno, documento 6, subdocumento 8, a compreensão do Filho Eterno. Quanto à identidade, à natureza e a outros atributos da personalidade, o Filho Eterno é plenamente equivalente ao Pai. É o complemento perfeito e a eterna contraparte do Pai universal. Do mesmo modo que Deus é o Pai universal, o Filho é a Mãe universal. E todos nós, elevados ou inferiores, constituímos a sua família universal. Para apreciar o caráter do Filho, deverias estudar a revelação do caráter divino do Pai. Eles são para sempre inseparavelmente um. Como personalidades divinas, eles são virtualmente indistinguíveis pelas ordens mais baixas de inteligência, que são os seres finitos que vivem nos mundos, né? Para aqueles cuja origem está nos atos criadores das próprias deidades, não é tão difícil fazer o reconhecimento deles em separado. Os seres que tiverem o seu nascimento no universo central e no paraíso discernem o Pai e o Filho, não apenas como unidades pessoais de controle universal, mas também como duas personalidades separadas, funcionando em domínios definidos da administração dos universos. Quer dizer, quando estivermos em Avona e no paraíso, também vamos conseguir fazer essa distinção entre o Pai e o Filho, né? Enquanto pessoas, vós podeis conceber o Pai universal e o Filho eterno como indivíduos separados, pois na verdade o são. Mas na administração dos universos, eles ficam tão entrelaçados e interrelacionados que nem sempre é possível distinguir entre eles. Quando nos assuntos dos universos, o Pai e o Filho forem encontrados em interassociações intrincadas, nem sempre advém algum benefício quando se tenta separar suas atuações. Meramente relembrai-vos de que Deus é o pensamento inicial e o Filho é a palavra plena de expressão. Em cada universo local, essa inseparabilidade está personalizada na divindade do Filho Criador, que representa tanto o Pai quanto o Filho para as criaturas de 10 milhões de mundos habitados, né? Que é o nosso universo local, o universo de Nebadon, que é administrado por Micael de Nebadon, a quem conhecemos como Jesus Cristo. O ator conjunto, né, que é o Espírito Infinito, representa tanto o Pai quanto o Filho para nós aqui, né, nos universos e nos planetas. O Filho Eterno é infinito, mas ele é acessível por intermédio das pessoas, dos seus filhos do paraíso, através dos Micaéis, e pelo ministério paciente do Espírito Infinito. Sem o serviço da auto-outorga dos filhos do paraíso e sem a ministração de amor das criaturas do Espírito Infinito, os seres de origem materiais dificilmente poderiam esperar alcançar o Filho Eterno. E é igualmente verdade, com a ajuda e o guiamento dessas agências celestes, o mortal consciente de Deus certamente irá alcançar o paraíso, e algum dia chegará à presença pessoal deste grandioso Filho entre os filhos. Porque o que acontece? O Pai cria o Filho, né? Que é o Filho unigênito, o único que foi criado. O Pai, junto com o Filho, cria a ordem dos Micaéis, né? E acaba que nós e os Micaéis somos irmãos, porque somos filhos do Pai Celeste e do Filho Eterno. Ainda que o Filho Eterno seja um modelo para o alcance de realização da personalidade mortal, vós achais mais fácil entender a realidade
tanto do Pai quanto do Espírito, porque o Pai é o outorgador de fato da vossa personalidade humana, né? E o Espírito infinito é a fonte absoluta da vossa mente mortal. Mas à medida que ascenderdes no caminho de progressão espiritual até o paraíso, a personalidade do Filho Eterno passará a ser crescentemente real para vós. E a realidade da sua mente infinitamente espiritual tornar-se-á mais discernível para a vossa mente progressivamente mais espiritualizada. Porque à medida que a gente for avançando no universo, na carreira do universo, né, o que vai acontecer com a gente? A gente vai cada vez se tornando mais espiritual do que material, né? E aí a gente vai entender melhor o Filho Eterno e nos aproximarmos cada vez mais dele, né? Nunca o conceito do Filho Eterno irá resplandecer na vossa mente material e nem na mente mononcial subsequente, não antes de vos espiritualizar e começar a vossa ascensão do Espírito. O que é moroncial? Moroncial é quando a gente passa para os mundos, os primeiros mundos, escolas, que são as 7 primeiras escolas do nosso sistema local, que a gente conhece como instância ou morôncia, né? Só então a compreensão da personalidade do Filho Eterno começará a ter uma vividez igual à do vosso conceito da personalidade do Filho Criador originário do paraíso, o qual em pessoa e como uma pessoa encarnou e viveu uma vez em Urântia como um homem entre os homens. O que acontece aqui para a gente entender isso melhor? Veja bem, o Filho Eterno, a segunda pessoa da Trindade do paraíso, não sai do paraíso. Quem representa ele nos universos locais são os Micaéis, a ordem dos Micaéis, né? E então o que acontece? Quando a gente num planeta consegue ver, né, um Jesus Cristo como aqui foi visto no nosso planeta, a gente está vendo o Filho Eterno e o Pai do paraíso ao mesmo tempo, porque eles são a representação nos universos locais e nos planetas onde eles fazem suas provas, né? Eles são a representação idêntica do Filho Eterno do paraíso e do Pai Celestial. Mediante a vossa experiência no universo local, o Filho Criador, cuja personalidade é compreensível pelo homem, deve compensar-vos pela vossa incapacidade de aprender a total significação daquele que é mais exclusivamente espiritual e não menos pessoal, o Filho Eterno do paraíso. À medida que progredirdes passando por Orvonton e Avona, Orvonton é o nosso superuniverso, né? Avona é o universo perfeito com 1 bilhão de mundos perfeitos, que são escolas. E deixardes para trás o quadro vívido e as memórias profundas do Filho Criador do vosso universo local, a superação dessa experiência material e moroncial será compensada por conceitos cada vez mais amplificados e pela compreensão sempre intensificada do Filho Eterno do paraíso, cuja realidade e proximidade sempre aumentarão conforme progredirdes na direção do paraíso. O Filho Eterno é uma personalidade grande e gloriosa. Embora esteja além dos poderes da mente mortal e material, captar de fato a personalidade deste ser infinito, não duvideis. Ele é uma pessoa. Conheço aquilo de que falo, porque, por um número incontável de vezes, permaneci na presença divina deste Filho Eterno, e então me coloquei jornada adiante no universo para executar o seu mandato pleno de graça. Então, quer dizer, esse quem está falando é um conselheiro divino, que foi designado para formular essa declaração que descreve o Filho Eterno do paraíso. Então, ele fala, né, porque ele tem conhecimento de causa, ele esteve na frente do Filho Eterno no paraíso. E ele veio trazer para nós esses conhecimentos agora, né?
Então, terminamos hoje o documento 6 do Filho Eterno e vamos partir para o documento 7, que é a relação do Filho Eterno com o universo, né? Bem, eu agradeço a todos a atenção, né? E peço, se possível, dê um like. E boa tarde a todos, né? E vamos para o documento 7.